Eu assisti a Agatha, o conto animado, a primeira animação de Ordem Paranormal, e de verdade, eu não estava preparado para o que eu estava para ver, e eu posso dizer, sem exagero nenhum de minha parte, mas eu sei que muita gente vai achar que eu estou exagerando, foi uma das melhores obras de Ordem Paranormal que eu já vi. E aí, pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador. Então hoje eu vou descrever para vocês ali, ponto a ponto, do que eu gostei e do que eu não gostei nesta animação da Agatha, ressaltando que é uma história que conta o lado dela, mas que você consegue abrir um pouco das alas dessa animação, entender outros aspectos de personagem, entender que a Agatha não é um personagem preto no branco, ela existe várias outras questões em torno dela e que torna essa personagem ainda mais legal de se ver. E os outros ao redor dela também, como o Gabriel, que até tá tendo uma briga na internet sobre o Gabriel ser um personagem extremamente ruim ou não, se a Agatha, que na verdade é extremamente ruim ou não. E na verdade, se você parar pra pensar, existem umas camadas interessantíssimas que deixa ambos dos dois personagens em uma margem de duas pessoas que poderiam ter sido extremamente boas, que poderiam ter resolvido esses problemas na escola Nostradamus sem causar praticamente nenhuma morte adicional às que já haviam acontecendo, mas que ambos dos dois se perdem no meio do caminho em sua vida e se tornam personagens com falhas morais. Então, vamos adentrar aqui a minha análise sobre essa animação. A animação começa mostrando como a Agatha ela é excluída. Ela tá sozinha na sala, ninguém tá conversando com ela, enquanto todas as outras pessoas ali ao redor, todos os outros alunos estão tendo conversa com seus pares ali no mesmo ambiente, né, com seus pares. E a Agatha, mesmo isolada, a única coisa que faz ela meio que participar daquela roda, participar daquele grupo, é a zoação que ela recebe. Então, em sua cadeira, sozinha, ela consegue ler, olhando para baixo, tudo que descrevem sobre ela, a chamando de assassina por causa de algo que ela não fez, por culpa do que a sua mãe, a assassina de Arvorezinha, tinha feito, causando um pânico, um trauma ali às pessoas daquela região da cidade. Falando coisas como que a Agatha, ela está na cota dos malucos, por causa que ela é funcionária na biblioteca da escola, né, uma funcionária voluntária, e eles estão dizendo que ela faz parte da cota dos malucos, que ela é louca, que ela tem que sumir dali. Então, a única interação que a Agatha tem com as pessoas do ambiente é para ser zoada, ou às vezes, mesmo na exclusão, né, mesmo em um estado em que ela está sozinha, ela consegue ainda sentir as dores desse bullying que ela acaba recebendo. E um detalhe que mais chama atenção no texto nesse início é que a Agatha diz que todo mundo tem o que merece. E ela fala que é uma das coisas que ela dizia pra si mesma e que foi uma das últimas coisas que ela ouviu a mãe dela falar. E essa frase pode ser transferida para qualquer personagem nessa trama. E vindo um além por causa dessa questão de que foi uma das últimas coisas que a mãe dela falou, possivelmente a mãe dela falava isso com relação às vítimas dela, né? Todo mundo tem o que se merece, e ela era uma assassina, então ela matava as pessoas pois era aquilo que elas mereciam, e agora a Agatha leva isso pra si mesma. Ela aplica essa frase, que possivelmente vinha num contexto muito mais bestial, muito mais brutal, e ela se coloca nessa situação de que ela precisa merecer aquilo que tá sofrendo ao redor dela. Ela precisa sofrer aquele bullying, porque por algum motivo ela se culpa por coisas que aconteceu, a qual ela não tem relação nenhuma. Mas vejam, a Agatha não merecia isso. Não é assim que se define merecer. Ela é pega por essa palavra e ela se coloca nessa situação, mas óbvio, a Agatha não merecia sofrer bullying. E as pessoas que foram mortas por sua mãe também não mereciam aquilo. E aí eu puxo porque essa frase pode ser transpontada para outros personagens. A Lina também é uma pessoa que tem o que merece, mas ela não deveria merecer aquilo de verdade, sendo torturada e morta através dos experimentos do diretor da escola Nostradamus. Gabriel é outro personagem que também aplica-se essa frase. Ele não merecia o que ele passou, mas de certa maneira a frase acaba se adequando a ele pelas coisas que ele fez na trama. Mas o Gabriel é um assunto para depois que a gente adentra com calma. Mas focando na questão da Lina, eu gosto da relação aplicada entre a Lina e a Agatha dentro da trama. E o como a personagem da Lina é tão madura por si só. Por causa que é o seguinte,
Você pode tanto considerar que o que a Agatha tinha pela Lina era um amor espontâneo, né? Um amor relacionado a um relacionamento que ela gostaria de ter com a Lina, mas você também pode aplicar como uma grande admiração de melhores amigas. Então, ela não tinha mais ninguém. A Lina era a única pessoa que a Agatha tinha. Era a única pessoa que conversava de maneira normal com ela. E ainda mais, a Lina queria justiça para Agatha. Então todo mundo que maltratava a Agatha precisava pagar por isso. E ela denuncia para o diretor até mesmo seu próprio namorado. Então a gente vê nessa ideia aqui que a Lina é uma pessoa tão disciplinada a ponto de que até mesmo o próprio namorado, que ela possivelmente conhecia também, não só as falhas, né, como maltratar a Agatha, mas também as qualidades do Gabriel. E ela decide denunciar ele pro professor, pro diretor, no caso, porque sabia que o que ele estava fazendo era errado. Então, eu gosto dessa demonstração de que era uma personagem tão, mas tão certinha e que ela, até mesmo uma pessoa que ela ama, uma pessoa que ela tá muito próxima, merece julgamento, porque ela parece ser um personagem que busca algo justo e acaba recebendo a coisa mais injusta possível, que é perder a sua vida. Agora sim, vamos falar do próprio Gabriel em si. O Gabriel é um personagem que muitas vezes pode ser visto como um garoto estúpido que achava que ia ser um investigador, que queria ser um detetive e que no final das contas ele desconta tudo o que acontece com a morte, na verdade, inicialmente o desaparecimento da Lina, na Agatha, porque era alguém que ela já bulinava, que ele já maltratava a vida inteira e descarrega toda a culpa do acontecimento do desaparecimento da Lina nela, por causa que era alguém que ele via na biblioteca, era alguém onde a Lina também passava ali perto da biblioteca com a Agatha algumas vezes, então ele descarrega toda essa culpa nela, e muita gente vê que, pô, é isso, o Gabriel se limita a isso, é um personagem que tinha uma namoradinha, ficou maluco por causa que ela desapareceu, culpa a primeira pessoa que vê à frente e tenta matar essa pessoa, mas não é bem assim. O Gabriel, ele tá na margem de poder ter sido o que a Agatha foi, um agente da Ordem. A gente pode ver isso tanto na HQ, que é a versão canon dessa história, né, desta temporada em específico, mas a gente também pode ver na própria animação, nas trocas da mensagem que o Gabriel tem com a Agatha. Ele estava nas trilhas certas. Ele começou a entender que os professores, até o Alex, tinha envolvimento com esses desaparecimentos e que algo estava acontecendo. Então ele investigou certo, ele fez a questão que deveria ser feita. Ele descobriu que os professores deviam estar enganando essas alunas, falando que elas precisavam de nota, e quando elas vinham até o determinado momento, até a presença deles, sequestravam elas, e então faziam todas as torturas e tentavam criar ali uma coisa paranormal envolvendo essas pessoas. Se o Gabriel tivesse pegado esses dados e até mesmo chegado na desconfiança total, que era desconfiar do próprio diretor, e tivesse passado isso para a polícia, possivelmente essas informações acabariam chegando na Ordem. A Ordem iria até o Gabriel para entender mais dos assuntos. E ele poderia acabar no futuro se tornando um agente da Ordem que tentou resolver um mistério por si próprio. Mas chega um momento em que ele se perde. Quando a Lina desaparece, ele recai todo esse peso da busca e do que ele estava fazendo para descobrir o que as outras meninas estavam passando, e aquilo se torna um desespero. Ele culpa a primeira pessoa que vem à frente, mas ainda tentando buscar uma ideia geral do porquê que isso teria acontecido. A Lina frequentava a biblioteca, a Agatha às vezes ficava até a noite na biblioteca. Então ele faz essa correlação e ele, neste momento, perde-se toda a linha que ele estava construindo. Tudo que ele queria e tudo que ele poderia ter resolvido da escola Nostradamus. E ele se torna ódio, culpa pra cima da Agatha. Então, por isso que eu gosto desse personagem ser um pouco complexo. Se dependesse de um movimento, se a Lina não fosse sequestrada, possivelmente ele poderia ter encontrado a solução para esse mistério. Antes de precisar dos agentes da Ordem resolver, ele poderia ter entendido e resolvido os assuntos. Então, quando ele faz esse ato, ele culpa a Agatha, ele chama ela até um determinado local,
a gente vê o personagem tendo ali o seu arco, digamos assim, de contrário da redenção, né? Ele tava num arco que poderia ser levado à redenção, descobrindo que a Agatha não tinha nada a ver com isso, que era coisas dos professores e tornando-se uma pessoa melhor, mas ele recai totalmente às trevas nesse momento e culpa ela, leva uma faca e ameaça, querendo que ela conte a verdade. Mas do outro lado, a gente também tem a Agatha, que também tem uma visão interessante sobre isso tudo. A Agatha, quando ela descobre ali, antes de todos os outros, a passagem secreta da biblioteca, e ela entra no local e vê as torturas que estavam acontecendo ali, ela chora. Mas em nenhum momento ela tenta resolver os problemas que estão acontecendo. A Agatha não resolve nada. Primeiro, porque ela sente que a culpa ia recair toda nela. Ela desce, tá todas as pessoas torturadas e o diretor, causador disso tudo, morto. Então, ela pensa, se eu falar para a polícia, sabendo que eu sou ali filha de uma assassina, eles vão me culpar. Então, por causa disso, por causa de uma questão de que eu já sofro tanto e eu vou ser culpada por isso de novo, eu não mereço isso dessa vez, ela decide não realizar o ato de falar para a polícia. Ela apenas pega um livro estranho do local do crime, que é o livro de rituais, e leva para sua casa, ignorando os corpos, ignorando o corpo da Lina que ficou para trás. Ela passa, obviamente, por uma questão emocional, com sentimento de ver a sua amiga ou a sua amada ali presa e torturada, mas ela deixa isso tudo para trás. Possivelmente porque ela já deve ter visto muitos corpos na vida, na época que sua mãe era assassina de avózinha, antes dela ser presa. Agatha já tinha um passado traumatizado. Então, nesse momento, quando ela escolhe deixar aqueles corpos para trás, quando ela escolhe também não seguir um caminho correto de tentar resolver aqueles problemas, ou melhor, só ir na polícia, que é uma forma de tentar resolver esses problemas, e ela deixa a Lina para morfar, para apodrecer, ela também faz uma escolha perigosa. E quando duas escolhas perigosas, né, quando duas falhas morais, tanto da Agatha quanto a do Gabriel se juntam, acontece tudo que a gente viu. Ela usa ali aquele mar de tortura e de brutalidade para expor pro Gabriel, olha o que você não conseguiu fazer. Você não salvou a Lina. Ela deixa bem clara que ela usa isso como uma afronta ao Gabriel. Ela demonstra pra ele, olha, a sua falha, tá vendo sua falha ali? É a sua namorada morta. E isso é muito pesado. E também podemos considerar que nesse momento o Gabriel, que já estava despirocado, despiroca por completo, parte pra cima da Agatha, prende ela e tudo mais, e ele estava disposto a matar. E no mesmo momento, a Agatha também estava disposta a tomar o seu lugar e fazer o mesmo. Então, ambos os dois estão frente a frente como personagens que, nesse momento, eu defino até mesmo como pessoas iguais. Tão iguais que na troca de corpo é os sentimentos, as intenções do Gabriel, mas as falas da Agatha ressoando na mesma direção. Do mesma maneira, ambos os dois queriam destruir aquilo que eles mais odiavam naquele momento. Eu acho que, pra mim, a animação ela brilha até esse momento de uma forma muito poderosa. Depois a gente tem algumas outras cenas, principalmente envolvendo o ocultista enfaixado, cujo nome ainda não conhecemos, mas é um transtornado. E tem toda ali talvez uma metalinguagem que você possa pensar, um simbolismo nefasto ali por trás do que acontece com a Agatha de ficar presa e tudo que ocorre ali naquele local, com ela tendo a sua vingança, o que muitas pessoas não poderiam ter nessa situação. Mas eu já acho que neste momento a situação catártica que eu passei assistindo, essa animação já tinha passado. Eu acho que foi até o momento da troca de corpo, o final da história me entrega ali o necessário, o suficiente pra gente encerrar, pra ter um ciclozinho, pra gente ver a Agatha encontrando o Veríssimo, encontrando a Mia e tal. Mas aí eu já acho que é um ponto que a história já fica um pouco mais fraca. A Mia ali serve só como mais como uma referência pra gente ter ela na história do que pra algum ponto em específico, ela é chutada, deixada de lado, o Lupe não faz nada, ela não era um agente experiente, então ela também não consegue agir. E no final a Agatha resolve toda a situação
quase que sozinha, ela só precisava ser libertada das correntes. Eu acho que poderia ter outros caminhos para tomar naquela situação, tá? Mas a única parte ali que eu acho interessante desse final ali, além do normal, né? Além do bonzinho e achar um pouco mais interessante, é a parte que a Mia fala que ele não merecia morrer ali, porque ele precisava ser julgado e que até mesmo a morte não servia para aquele personagem. Outros pequenos pontos negativos que eu gosto de ressaltar aqui na nossa análise é que eu sempre interpretei, principalmente por essas frases atuais que o Ordem sempre tenta passar, de que um ritual é uma súplica, é um pedido para o outro lado e não necessariamente uma ciência exata, por mais que símbolos e ingredientes ajudem ao outro lado a entender o que você quer, mas que ele, por si só, é um pedido, uma imploração ali para o outro lado. Eu sempre interpretei que a Agatha, na verdade, ela não estava usando um ritual de troca de corpo no Gabriel. Eu sempre interpretava como um desejo. Então a Agatha queria estar no lugar do Gabriel. E eu acho que a série erra, essa animação, no caso, não é uma série, mas eu acho que a animação, ela erra nesse ponto, que é fazer um roteiro expositivo demais e às vezes não combina muito bem com o que está acontecendo. Ele fica bastante artificial, porque alguns minutos antes da Agatha fazer a troca de corpo na animação, ela para e diz que tentou explicar para o Gabriel o que aconteceu lá embaixo e que possivelmente o diretor teria feito tudo aquilo, todas as torturas e depois trocado de corpo para alguém. Porque eu sabia que isso era possível, eu li o livro e eu fiquei assim, tá. A gente sabe que você leu o livro, a gente viu momentos de você tendo essa leitura de livro. Por que que o texto precisava expor isso? A gente sabe que ela leu. E além desse detalhe de que ela sabia que era possível trocar de corpo e o diretor poderia ter sido feito, até onde eu me lembro no canon, depois quando a gente descobre que o diretor realmente trocou de corpo, não havia assim uma conversa, não havia uma suspeita de troca de corpo vinda da Ordem. Então a Ordem não tinha nem ideia de que ele poderia ter feito isso. E a Agatha deveria então ter falado pra eles, ó, eu entendo de troca de corpo, eu acho que ele fez uma troca de corpo ali. Mas não aparece até onde eu me lembro na história em nenhum momento isso. E a Agatha fica expondo isso, tipo, eu sabia que ele fez uma troca de corpo e coisas do tipo. Então ela sabia que ele estava vivo, ela sabia que ele não tinha suicidado, ela sabia que ele estava em algum lugar e simplesmente ela ignorou a morte das pessoas ali, ela ignorou a possível ali busca por este personagem, né, por esse personagem que ainda estava vivo por ali, ele tinha feito uma troca de corpo, então ela poderia analisar, ela poderia ir atrás, ela poderia entender mais coisas, mas ela para de se importar com tudo isso. E aí eu acho que é um errinho do livro, além de que esse texto vem inicialmente falando, eu sabia que era possível uma troca de corpo, também para justificar que a Agatha conhece o ritual de troca de corpo, mas minutos depois a Agatha fala que um ritual é uma súplica, é um desejo por outro lado e tudo mais. Eu acho que seria muito mais interessante não conter isso no roteiro, não falar que a Agatha queria fazer uma troca de corpo e que ela já conhecia como funciona uma troca de corpo. E sim o que eu falei, que a Agatha queria estar no lugar do Gabriel. Ela fez essa súplica, mas o ritual de troca de corpo estava desenhado no chão, porque o Álvaro havia utilizado, né? O diretor da escola havia utilizado esse ritual. Então ela meio que usou o símbolo no chão, o sangue ao redor, como um material de ritual e sem querer ela fez um ritual de troca de corpo, tendo um conhecimento básico de como funciona o ritual, pois ela leu o livro e a gente viu ela lendo, mas sem toda essa explicação desnecessária e artificial de que ela, sim, eu li o livro, eu sei que isso é possível. Fora isso, essa questão de roteiro que eu acho mínima, tá? Mas acontece em alguns momentos na trama, um roteiro que fica expositivo, a única questão é ali um descolamento ali de alguma cena ou outra que me parece ter uma ideia de um erro de continuidade. Eu sei que a história é narrada na visão da Agatha, isso poderia ser uma visão dela, mas eu acho péssimo porque não me parece ali ser algo que foi feito por querer, eu acho que foi realmente sem querer, que é demonstrar que o Gabriel estava com câmera quando ele nunca esteve com a câmera, e depois a câmera aparece na mão do Matheus, e a gente sabe que o canon não é exatamente assim, mas eu fiz um vídeo para falar só sobre esse assunto. Mas mesmo com esses poréns, assim, o saldo positivo é muito grande para mim, ele é absurdo
absurdo e eu gostei demais disso. As camadas que eu trouxe pra vocês pensarem, não verem qualquer personagem como uma coisa ou outra, ver que tanto a Agatha tinha defeitos e qualidades, o Gabriel também tinha defeitos e qualidades, e a Lina, além disso tudo, é a personagem com mais qualidade demonstrada dentro dessa trama. Simplesmente é uma animação que consegue mostrar como o horror do outro lado pode funcionar na sua mente. Então você vê uma tortura ali causada com essa tentativa do outro lado, mas principalmente você consegue ver o quão decisões humanas podem alterar o rumo das coisas. As decisões do Gabriel, as decisões da Agatha, as decisões da Lina, tudo isso é bem aplicado e como todo mundo poderia ter sido um herói no final dessas contas, mas todos no final foram retratados inicialmente como vilões. Menos a Agatha, que depois consegue se redimir disso, ajudando a Ordem. Mas o que ela fez e sempre ficará em sua história, seus atos e as consequências do que realizou. Então, eu acho que é isso. Agatha, o conto animado, um conto animado, foi uma das coisas mais legais que eu vi de Ordem Paranormal e dá muita lapada em séries ali do Ordem que muita gente ama, aplaude, e eu olho para essa animação e eu falo, pô, 17, 20 e poucos minutos no máximo, conseguem ser tão complexas quanto uma temporada inteira com episódios de 6 horas. Então, é quem falou com seus Falussos, o seu narrador. Muito obrigado a todos, no moral de membros, e fui.